Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. O momento de ouvirmos o Espírito falar pela palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Crônicas 20:20. O tema de hoje é: a visão é mais poderosa do que apenas ter uma meta de vida. Obrigado ao meu engenheiro Tiago, pelo seu carinho, seu cuidado com o som da igreja. Obrigado, meu bispo Desrie, com o Data Show. Bispo Antônio Carlos, sua equipe de trabalho, que estão de forma tão competente e profissional, servem a este santo ministério. A visão é mais poderosa do que ter apenas uma meta. Diz assim o texto básico: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Eu peço ao Espírito Santo, com temor e tremor, que me permita dizer: ouvi-me, ó Igreja Cristo vive, todos os moradores da terra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que esta palavra abençoe profundamente, console, conforte e gere atitudes de fé. Este é o desejo do meu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu me sinto tão feliz neste altar. Há um regozijo na minha alma, há um prazer que é inenarrável, vai além das palavras humanas. Ser um porta-voz do Espírito Santo, ser um embaixador de Cristo, ser um exortador da palavra, é um tremendo privilégio. Eu estou aqui com temor e tremor. Não estou aqui por causa da minha vontade, mas segundo a tua vontade, para que o Senhor me use, para que eu possa pastorear a igreja, alimentar as ovelhas, conduzindo-as sempre aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso. Usa-me, Deus. Humildemente eu peço que me uses dentro da fraqueza da minha carne. Num corpo de barro, tu colocaste a excelência de um poder. Eis-me aqui, usa-me para a tua glória. E o povo do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, Igreja do Deus vivo, aqueles que têm o seu nome arrolado, os nomes arrolados no livro da vida, aqueles que são os primogênitos de Deus, a Assembleia dos Santos, aqueles que têm uma marca e um selo que ninguém pode arrancar, são selo deste apostolado, são meus filhos na fé, meus filhinhos na fé, como eu gosto de tratar a igreja. Hoje nós vamos falar uma vez mais sobre a visão de Deus. Esse é o tema,
do ano de 2018. E eu queria dizer que eu venho estimulando, através destes ensinos, a igreja a estabelecer metas. As metas, quando você tem uma meta na vida, isto é muito estimulante, especialmente quando você alcança, quando você vence, quando você ultrapassa aquela linha de chegada em qualquer uma das áreas da vida. Isto é muito estimulante. Mas ouçam, amados, ter uma visão de Deus é muito mais poderoso do que apenas ter uma meta. Ter a visão de Deus é animador, é revigorante. Ter uma visão é a força condutora por trás dos grandes empreendimentos. Visão traz energia. No meu caso pessoal, é uma sensação de êxtase. É uma sensação que você tem dentro do seu coração, da sua alma, aquela sensação das possibilidades. Eu tenho possibilidade de ser alguém na vida. Eu tenho possibilidade de construir alguma coisa. Eu tenho possibilidade. Esta sensação de possibilidade é algo muito animador. E através destas mensagens, eu venho produzindo no coração de muitos, espero de em todos, a encontrarem a sua autoestima, a desenvolverem os seus talentos. Amado, ouça uma coisa: se você não acredita em você, ninguém acreditará em você. Eu gosto muito desta questão da autoestima, porque às vezes as pessoas confundem autoestima com vaidade. Autoestima é quando eu me valorizo, é quando eu acredito que sou o que sou pela graça de Deus, quando eu acredito num chamado espiritual, numa missão a cumprir nesta terra. Isto é autoestima positiva, elevada. Quando eu começo a ver os meus talentos na prática. Há pouco eu conversava com uma família que disseram: olha, apóstolo, nós vamos estabelecer uma empresa de fabrico de pão e ainda não temos nada por escrito, mas já está no nosso coração. Isto é importante, isto é visão, isto é ter autoestima. Porque a pessoa, quando não tem autoestima, diz: mas para que eu vou empreender alguma coisa? O nosso país está cheio de problemas. E você sabe, muitas pessoas, por falta de autoestima, desperdiçam os seus talentos. Veja até na questão dos estudos, da cultura. Há pessoas que sequer tiveram todas as oportunidades da vida e sequer concluíram o segundo grau. Outros foram para a universidade, pararam no meio da universidade, porque é chato, porque é difícil, porque tem que estudar. Isso é falta de autoestima, isso é desperdiçar os seus talentos. Então pense comigo, e nós precisamos de acertar este ponto esta manhã. Quando você tem uma visão, e a família falou comigo: nós queremos criar uma empresa baseada na questão do pão. Então pense comigo, no início, as visões que são ordenadas por Deus sempre parecem ser impossíveis. Sempre. Eu me recordo que quando eu comecei lá em Piedade a falar sobre construir uma catedral, uma senhora, minha Patrícia, chegou junto de mim na saída do cinema e disse assim: você é louco ou quê, cara? A senhora teve ousadia para me dizer: você é louco ou o quê? Você vai construir uma catedral? E essa senhora disse:
nunca isso irá acontecer. Sempre, olha, amado, sempre as coisas, quando você quer empreender, quando você quer fazer algo na vida, ser alguém, criar algo que represente realmente a tua realização de vida, sempre no início parece que é tudo impossível. Entende, Cláudio? Quando eu comecei a falar, nós não tínhamos o terreno, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada. E eu comecei, aquilo foi algo, não tinha nada no papel, não tinha nada escrito, mas o Espírito colocou no meu coração: você vai construir uma catedral. É muito importante começarmos todos os empreendimentos, seja qual for a área, em oração. Lembra que eu lhe expliquei isto há algum tempo atrás. Eu tenho usado muito o exemplo de Neemias, porque Neemias é uma pessoa que se compara muito a todos nós. E Neemias, quando Deus lhe disse que ele iria reconstruir os muros de Jerusalém, diz Neemias 1, 3 e 4, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Você está vendo um perfil de desgraça, de derrota, de inferioridade, de impossibilidades? Está aqui. Você está lendo ali no telão. Havia miséria, havia desprezo com aquele povo. Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, como era costume dos judeus. Por alguns dias estive jejuando e orando. Então, o que Neemias nos ensina? Quando Deus coloca, seja na área empresarial, na área familiar, na área afetiva, o que for, ministerial, é muito importante você começar a focar a sua vida naquilo, não deixar se distrair. Porque o inimigo é muito sujo. O diabo está muito endemoniado. Ele vai criar todo tipo de situação para você se distrair. Então ele disse: olha, eu chorei porque, puxa, o meu povo desprezado, miséria, os muros caídos, mas eu comecei a orar. E ele não orou a São Sebastião da Pedreira. Ele não orou a Nossa Senhora da Aparecida, nem a Fátima, nem a Lourdes, nem a Maria. Ele focou a oração perante o Deus dos céus. Amado, isto aqui não pode ser teoria. Ele existe, Ele é o galardoador, Ele é real. Ouça, Ele está aqui esta manhã. Então ele começou a focar, porque era uma cidade sem muros, representava o quê? Uma cidade sem defesa. Há 150 anos que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Ninguém, do rei ao sátrapa, ao governador, ao magistrado, ninguém tinha feito absolutamente nada para reconstruir. E as pessoas começam a se habituar a viver com o pouco, com a miséria, com a desgraça, com o desprezo, porque acham que nada de bom vai acontecer na vida delas. 150 anos se passaram no mínimo 2, 3 gerações. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas. O avô disse para o filho disse para o neto disse para o bisneto, e ninguém tomou uma iniciativa. Porque às vezes as pessoas se acomodam, desperdiçam os talentos, não têm autoestima
para empreender, para lutar pela vida. Deus me livre se eu passaria por esta terra não sendo alguém que representasse alguma coisa para a sociedade. Então, às vezes a pessoa se acomoda. Tá bom, apóstolo, eu ganho um salário mínimo, mas tenho ticket, tenho não sei o quê. Tá bom, não vou sonhar com nada, é tudo difícil, é melhor ter isto, não ter nada. As pessoas não agem com ousadia, as pessoas não se atiram pela fé, sequer acreditam que a fé produz efeitos. Então, se Neemias tivesse caído nesta armadilha, ele diria: bom, mas eu sou apenas o copeiro do rei, eu não tenho autoridade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho gente, como é que eu vou pensar em reconstruir os muros? Agora ouça, o Senhor Deus lhe deu a visão da reconstrução. A um copeiro, gente como nós, pequenina. Aqui não tinha, ele não era formado em Harvard. Ele não estudou na Universidade de Coimbra. Ele não foi da PUC. Ele era um copeiro, um homem simples. Você acha o quê? Que Deus vai usar ricos e poderosos desta terra? Diz que são poucos os ricos e poderosos e sábios. Pelo contrário, às vezes Deus pega um pequenino para envergonhar um sábio. Então ouça, é contigo e comigo que Deus está falando. Gente como a gente não precisa, amado, o que precisa é de estar atento ao que o Espírito está colocando no teu coração. Então, Neemias 2:5 diz que ele disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê na tua presença, eu peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Um copeiro empreendedor, um copeiro do rei que provava o vinho e a comida, um homem determinado, um homem ousado, um homem corajoso, um homem que tinha ousadia, um homem que disse: olha, já que o governador, o rei, o sátrapa, o magistrado não fizeram bolufas, vou eu fazer. Ele poderia ter dito: olha, vovô nunca fez nada, papai não fez nada, eu não tenho que fazer nada e a minha geração não será nada. Ele não aceitou isto. Ele deve ter pensado: gente, eu tenho um talento, além de ser um copeiro, eu tenho um talento para administrar. Eu tenho um talento para obras, para construção civil. Então, você sabe, às vezes um líder, uma pessoa, ela tem que promover mudanças na igreja, se for líder espiritual, em casa, às vezes no casamento, às vezes na carreira profissional. Sabe, eu quero lhe ajudar, amado, ouça, por favor. Eu quero lhe ajudar a você começar a coagitar, não ficar o resto da vida, com todo respeito, por favor, não saia, não se levante, mas eu não quero que você seja um copeiro do rei o resto da vida, quando você tem um chamado para ser um construtor civil. E o caso de Neemias, ele foi um governador, atenção, foi nomeado governador. Se ele dissesse: cara, isso vai dar muito trabalho, eu estou na Pérsia, tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que cortar árvore, eu tenho que arranjar gente para edificar, poxa, vou me meter agora nesse trabalho, tá bom, pô, eu tenho um prestígio, sou eu que provo o vinho para o rei beber, imagina, eu estou aqui com o homem, tá bom, daqui a pouco vem a aposentadoria, o INSS vai me dar R$1.200, tá legal. Aliás, eu já estou recebendo a aposentadoria também de Portugal, porque eu sou da Caixa de Advogados, fui pagando a minha cota, e agora já sou aposentado pela Caixa de Advogados de Lisboa, de Portugal, e este mês, além da taxa, me pagaram
férias. Poxa, eu nem sabia que tinha direito a isso. Obrigado, Pátria Lusitana. Ora, pois, está a correr muito bem. Mas então, coagite comigo, por favor. Não importa a tua idade, a cor do teu cabelo, o nome da tua família, importa você com Deus. Comece a coagitar ter o seu próprio negócio, seu próprio escritório, sua própria loja, sua própria escola, sua própria oficina, seu salão, seu empreendimento, sua construtora, sua realização de vida. O seu mestrado, o seu doutorado, sua pós-graduação, seu curso superior interrompido. Comece a coagitar. Agora pense, há pouco eu disse, quando você começa um empreendimento, parece que tudo no início é muito difícil. O panorama e as circunstâncias do que Jerusalém estava vivendo eram sufocantes. Havia desprezo, havia miséria, muros quebrados, portas queimadas. Imagine, hoje em dia, no nosso país, a coisa está mais ou menos, tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você vê, o que dizem a você? Não vai dar. E você sabe que é assim que Deus estabelece a visão no nosso coração. Ele quer que realizemos algo grande, algo que está fora do alcance humano mesmo. E a visão sempre parece grande demais e impossível. Mas quando Deus faz nascer uma visão no coração, você pode dizer, olha, apóstolo, faltam recursos, há obstáculos, há dificuldades, mas tem uma voz que está lá dentro no teu íntimo dizendo, faça, eu estou no controle. Você foi feito para isto. Bola para frente, faça. Amado, tenha certeza, foi Deus que te chamou para você mergulhar em águas inexploradas. Sabe aquela sensação do destino cumprido? Amado, e quando isto começa a ocorrer, vêm os acontecimentos, os milagres, as soluções, as portas, as oportunidades que Ele cria. Neemias, volto a dizer, sem ser prolixo, era um copeiro. O que você poderia esperar de um copeiro? Nada. Um homem simples. E às vezes ele punha-se a pensar, o que eu estou fazendo aqui na Pérsia? Dando vinho para beber a um rei, se tu me chamaste para ser um construtor civil e um governador. Porque, amado, ouça uma coisa. Deus sabe exatamente o que está fazendo com a minha vida e a sua vida. Deus sabe. Deus sabe o que está fazendo. Quando Ele colocou no meu coração, bispo, vamos construir uma catedral, e eu ouvi a senhora dizer, louco, você não vai dar nada. Isso é impossível, imagina. Deus estava agindo, atuando. Quando Ele coloca a semente lá dentro e a coisa começa a evoluir, amado, Deus sabe exatamente. A Bíblia diz que nenhum de nós será envergonhado. Pelo contrário, nós teremos o quê? Dupla honra. Você recebe essa palavra? Dupla honra. Então, Deus tinha Neemias no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo. Por quê? Para se reconstruir a cidade, tinha que haver um rei dando ordens, permitindo cortar as matas com Asaf,
E se Artaxerxes não permitisse, nada aconteceria. Então, Deus colocou Neemias no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo. Ele era apenas, naquele momento, um copeiro. Tanto ele quanto o rei, eles não sabiam o que Deus havia passado anos preparando, posicionando, abrindo caminhos, mas logo o Senhor revelaria qual eram os seus planos. Então Deus preparou Neemias, colocou no palácio, perto dos oficiais influentes, e finalmente ele foi trabalhar como copeiro do rei. Deus criou aquela porta para que ele tivesse acesso ao rei. Neemias começou a ter relacionamento com o rei confiava sua vida a este homem, o copeiro protegia o rei de qualquer veneno dos inimigos. Olha, amado, Deus é estrategista. Deus é estrategista. Você vê, quem é que tinha autoridade para mandar ordens para os governadores, os sátrapas e os magistrados para ajudarem o povo? Tinha que ser aquele rei. Para aquele rei dar ordens, ele não estava interessado em reconstruir os muros. Deus colocou alguém do lado dele, que o rei gostou, até que o rei conseguiu ver no rosto dele uma tristeza. Amado, isto é uma estratégia de Deus. Deus é estrategista. Ele coloca todas as coisas no lugar certo. Deus dá dons, dá habilidades. Deus revela na hora certa. Parece que tudo isso estava adormecido. Dentro de Neemias estava adormecido um construtor civil e um governador. Estavam adormecidos. Ele estava dando, provava o vinho, dava o sarmentinho. O rei dizia, encorpado, gostoso. Mas dentro daquele homem não estava apenas um servidor de vinho. Estava um construtor civil, um administrador e um governador. Amado, Deus tem uma estratégia a teu respeito e a meu respeito. Dentro de nós está algo que Deus preparou. E às vezes Deus nos coloca perto de alguém que é estratégico. Por que eu fui encontrar o presidente da república de um país na rua, que me deu atenção, que conversamos, fizemos filme? Aquilo é uma estratégia de Deus. Aquilo é uma estratégia. Então Deus está fazendo o mesmo comigo e com você. Ele vai te colocar na posição certa. Ele está te dando a visão certa. Ele tem algo grande em mente para a tua vida. Olha, vai haver um grande avanço na tua vida. Você não está onde está por um acaso. Deus está no controle da nossa vida, amado. Paulo disse em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que há um propósito na minha vida e na sua vida. Talvez Neemias não soubesse que dentro dele estava um construtor, um administrador, um governador. Estava lá dentro dele, adormecido para o momento certo, para a hora certa. Deus tem um modo e uma hora. Nós às vezes temos muita dificuldade. Esperar é uma coisa muito dura. Mas Deus tem tudo estrategicamente já habilitado. Então ouça. Você não está perdendo tempo com Deus. Você não está atolado em lama, preso com os seus pés. Você não está vagando num deserto. Você está hoje onde Deus te posicionou, porque Ele tem planos muito maiores que dependiam deste momento. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor explica isso.
Eu é que sei. Então, pronto. Se Ele é que sabe, Ele é que sabe. Não somos nós que sabemos, é Ele que sabe. Às vezes a gente fica dizendo, mas não vai dar, como é que é impossível, como é que eu vou lá reconstruir, como é que eu vou abrir o meu escritório, como é que eu sou um advogado, como é que eu vou montar um escritório sozinho, e depois tem 1,5 milhão de advogados, todos na minha frente. Mas você tem Deus, está acima de tudo, amado. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São de paz, não são do mal, para vos dar o fim que desejais. Amado, você não pode desejar apenas a sua aposentadoria. Pastor, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, o meu sonho lá atrás era o dia que eu me aposentar. Você é uma decepção. E se você se aposenta 1 ano antes do tempo e vem 30% da ação previdenciária, mais 10% de... Quando você vai ver, você não tem nada. Pagou a vida toda e não tem nada. Fator previdenciário, fator de não sei o quê. Amado, não ponha os seus olhos nos homens, amado. O Deus da Bíblia tem toda a provisão. O Deus da Bíblia tem toda a provisão. Mas apóstolo, eu não consigo ligar os pontos. Como é que eu, que me sinto um copeiro do rei, como é que eu vou montar a minha construtora, o meu escritório, o meu consultório, o meu gabinete, a minha escola, o meu salão, a minha oficina? Eu não consigo juntar os pontos, apóstolo. Deixa eu lhe explicar, no tempo de Deus eles vão se juntar. Porque quando nós começamos a falar de catedral, eu também não juntava nenhum ponto. Era tudo ponto fora da curva. Como é que eu vou arranjar um terreno de 10 mil metros? Como é que eu vou arranjar dinheiro para construir? Então eu comecei a pensar com o meu pensamento humano. Amados, nossos pensamentos são frágeis. Os de Deus é que são bons. Eles são mais altos que os nossos pensamentos e os caminhos dele muito melhores que os nossos. Olha, os pontos sempre se juntam quando eles são de Deus. Então fique fiel ao processo, aos projetos, porque haverá um tempo em que você vai perceber, agora eu entendi por que Deus me colocou no caminho desta pessoa. Por que Deus colocou Neemias para trabalhar com Artaxerxes, o rei? Ele poderia ter colocado Neemias para trabalhar como sommelier de um fabricante de vinho. Mas ele colocou com o rei. Então essas estratégias levaram uma vitória. Porque Neemias 6,15 ele diz, acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Acabou-se. Ou seja, o que esteve parado 150 anos, em 52 dias, foi tudo feito. Pastor, mas então pouco tempo, por que então alguém não se levantou? Ninguém estava interessado em evoluir, em construir, em ser alguém, em administrar, em avançar. Só este homem teve. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu oro a Deus que a nossa igreja seja cheia de Neemias, amado. Porque 52 dias, nem 2 meses foram. Reconstruiu tudo, o que era miséria, o que era fome, o que era insegurança. Ninguém, se acomodaram todos com a desgraça. Mas houve um homem que disse, eu não aceito desgraça, não aceito desprezo, não aceito miséria. Chama-se determinação, ousadia. Então, desde que começou a visão, Neemias já era um homem bem sucedido, porque ele entendeu o chamado de Deus.
E eu quero muito que você entenda que Deus tem um chamado para cada um de nós. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Não sou eu que vou resolver os teus sonhos, nem você vai resolver os meus. Deus tem um trabalho com cada um de nós. Eu vou lhe dizer uma coisa: estares aqui neste apostolado já é o início de sucesso. Eu já lhe expliquei aqui há 3 domingos atrás. Estar nesta igreja, você corre um grande perigo de ser uma pessoa grandiosa, próspera, abundante nesta terra. Que eu não vou deixar ninguém acomodado, amado. Não vou. Não vou deixar. Então, a visão foi se materializando, mesmo no meio das adversidades. Veja o que diz aqui, Neemias 2:10. Nisto ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, o Tobias, o Amonita. Muito se lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Seja, o inimigo é tão sujo que ele levanta pessoas que não concordam, eles não concordam que você queira o bem. Você sabe que pouca gente quer a tua felicidade? Quando você vê um casal feliz, aos beijos, aos abraços, já tem nego olho grande, dor do cotovelo, porque as pessoas se habituam aos muros quebrados e às portas queimadas. Neemias 6:1-3 diz: tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábia e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, assim, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nem os portais, Sambalat, Gesem e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias do Vale de Ono, porém tentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou descer. Por que eu vou cessar, parar esta obra, enquanto que eu a deixasse e fosse ter convosco? Por quê? Eu estou fazendo uma grande obra. Amado, a tua vida é muito importante, amado. Deus tem uma grande obra para a tua vida. Se o Gesem, o Sambalat e o Tobias vêm tentando o teu mal, saiba que quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não toca. Neemias 6,14 diz a palavra do Senhor: lembra-te, meu Deus, de Tobias, o Sambalat e de Sambalat, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia, dos mais profetas que procuraram atemorizar. Você vê, além dos inimigos, ainda havia profetas, que se chamavam profetas de Deus, atemorizando Neemias. Neemias, não vai dar certo. Neemias, você não vai vencer. Neemias, o diabo vai te pegar. Neemias, vai faltar dinheiro. Neemias, vai faltar gente. Você não vai conseguir. Olha, até profetas queriam atemorizá-lo. Então eu vou lhe dizer, meu amado, não abandone os seus sonhos. Não desista da sua visão. Muitas pessoas abandonam sonhos, projetos, visões, tem um sentimento de fracasso. Sabe, a pessoa que desiste de uma visão é um fracassado. Ao longo do tempo, até você realizar o grande sonho de Deus, você vai comemorar pequenos sucessos. Seja fiel, Deus não despreza os pequenos começos. Então Deus disse: uma catedral. Senhor, e o terreno? Eu já tenho preparado. E o arquiteto? Já existe. Mas veio o bloqueio do plano Collor. Não desista, eu tenho alguém preparado aí, numa vara federal, que vai liberar o dinheiro. Sim, mas Deus, mas para construir, só o telhado custou mais de $100 mil. Eu já tenho preparado uma senhora que foi lá para Jerusalém e que te vai pagar isso tudo. Eu vou botar o teu rosto, Miguel, quando ela ficar lá rezando o Pai Nosso, ela vai abrir os olhos e a Ave Maria, ele vai ver você. Deus, olha, amado, Deus é estrategista. A senhora católica foi lá, Ave Maria, Ave Maria. Quando ela, tinha um homem rindo para ela. Quando ela chegou aqui ao Rio, ligou a televisão, era eu. Oi, mas Deus botou o meu rosto lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, para uma senhora católica ver o meu rosto
e nos dar 350 mil dólares, só de uma vez, a primeira vez. Amados, os projetos de Deus são perfeitos. Amado, durante todos os anos da nossa igreja, nós temos visto muitos milagres. Deus é fiel. Então fique focado. Fique focado, porque a coisa vai acontecer na tua vida. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, volto a dizer, não vai dar em nada. Eu me recordo que me ligou uma vez um líder, que se dizia evangélico, ligou para mim e disse assim: eu não engulo essa tua atitude de cruzada evangelística, Miguel Ângelo, que vai construir uma catedral. Eu não engulo. Eu disse: olha, engove, toma alguma coisa, vê se você engole. Isto é de Deus, pá. O cara teve a ousadia de me ligar, que não engolia quando eu dizia: vou construir uma catedral. Amado, muita gente diz: você não terá gente para te ajudar, vão acabar os recursos, o povo não vai gostar, vai sair da igreja, seus filhos são pequeninos, ninguém lhe vai dar crédito quando você quiser fazer uma compra. Olha, amado, eu vivi um ambiente muito hostil, mas eu compreendi que era o diabo sujo querendo apagar os meus sonhos. Agora a minha pergunta para os senhores é: o que teria acontecido se eu tivesse desistido ou dado ouvidos às vozes negativas? Uma coisa eu aprendi: Deus não desiste de nós. As lutas fizeram parte da visão na minha vida. Aliás, me dá 10 minutinhos e nós vamos terminar. A minha vida sempre foi uma luta. Amados, eu não fui criado com chameguinhos, beijinhos e carinhos. Meus pais eram comerciantes, trabalhavam de manhã à noite. Eu fui criado por uma babá. Com 4 dias de vida, a minha enfermeira deixou-me cair, eu bati de cabeça no chão com 4 dias de vida. Eu fiquei até os 4 anos sem falar. Eu só dizia: ai, que lindo menino, cheio de caracóis. Você não fala mais nada, não, ele caiu de cabeça, a moça deixou cair, né? Só fala Minha vida sempre foi uma batalha. E você sabe que eu gostava muito de um empregado dos armazéns do meu pai. Eu andava abraçadinho a ele com 4 anos no carro. Tivemos um acidente. Eu bati com a cabeça no vidro, fiquei com um galo na cabeça. Ligaram para minha mãezinha e disseram: ei, o seu filho teve um acidente, está cheio de sangue. A minha mãe pegou o carro com meu pai. Quando chegaram lá: meu filho, não morreste? Eu disse: não, mãe, sabe o que é? Que o carro veio de lá e bateu aqui. Eu bati com a cabeça no Pedro, bati com a cabeça no vidro. Mas eu estou bem, graças a Deus, aleluia. Amado, desde os 4 anos eu estou com 65, nunca mais me calei. Nem ninguém vai me calar, amado. Então, eu aprendi a lutar pela vida. Eu sempre quis ser alguém na vida, eu sempre quis deixar um legado, eu sempre quis ser um realizador, um empreendedor. Então, amado, o tempo que você está esperando não é perdido. O tempo pode ser difícil, doloroso, frustrante, mas não é perdido. Colossenses 1,18, o Senhor disse a palavra: Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Nós somos os membros, Ele é o cabeça. Ele está no controle. Você sabe, Deus está usando pessoas, circunstâncias, abrindo portas, fechando portas. Espere, vai haver um momento em que Artaxerxes vai te perguntar: mas o que é que você precisa? E você vai dizer: eu quero reedificar os muros. Mas rei, preciso de madeira. Tem lá um chefe das florestas chamado Asaf. Ele é um cara difícil. O rei disse: Asaf, libere toda a madeira que ele precisar. Neemias era copeiro e se transformou num rei. Neemias 10:1 diz isso. Os que selaram foram Neemias, o governador,
ele passou de copeiro a governador. Deus usou circunstâncias, Deus levou-o para o palácio, Deus preparou tudo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: comece hoje, por favor, a dar passos de fé, para você chegar aonde Deus te criou para você estar. Vamos fazer diferença neste mundo. Nós somos cristãos responsáveis. O primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Grande Guerra, Winston Churchill, disse: o preço da grandeza é a responsabilidade. Se você quer ser grande na vida, você tem que ser responsável. Deus nos abençoou com o poder de tomar decisões importantes, de viver uma vida com propósitos. Seja responsável. Você está numa escola da graça de Deus, você está aprendendo com alguém que viveu estes trâmites todos e que viu como Deus é perfeito e não falha. E eu queria terminar com a palavra profética de Neemias 9:25. Tomaram cidades fortificadas e a terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas. Diga: eu recebo para a minha vida. Casas cheias de toda a sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Amado, eu recebo esta palavra. Eu quero essa verdade na minha vida e na sua vida. Eu quero esta bênção aí. Então, amado, não se acomode. Não se acomode, a estratégia de Deus já está montada. Já está tudo organizado. Você vai possuir casa cheia de tudo, o que é bom. Você vai ter cisterna cavada para tirar água, vinhas, olivais, quer dizer, provisão, árvores frutíferas em abundância. Vais comer, vais te fartar, não engorda muito. Vais engordar e vais viver em delícias, por causa da grande bondade do Senhor. Ah, se você está ouvindo a voz de Deus, amado. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que este povo seja levantado neste lugar, com a determinação, a ousadia, a decisão de Neemias, porque esta bênção vai chegar à nossa vida, amado. Eu creio na bondade de Deus, amado. Eu creio nas misericórdias do Senhor. Eu creio na provisão de Deus. Eu creio em milagres, eu creio em prodígios, eu creio em maravilhas do Senhor. Eu creio, amado. Pai amado e bendito, nós estamos perante a Tua vontade, Pai, boa, perfeita, agradável. Ninguém podia imaginar que dentro da vida de um copeiro estava a vida de um administrador, de um construtor civil, de um governador. Tu colocaste esta visão dentro dele. E o que não fizeram os demais em 150 anos de desprezo, miséria e opróbrio, este homem, em 52 dias, o que parecia impossível, se tornou possível. 52 dias. O que não fizeram em 150 anos. Talvez alguém esteja aqui, ou nos assistindo pela internet, ou no satélite,
dizendo: apóstolo, as minhas gerações anteriores, passadas, foram de fracasso, de derrota, de morte, de sangue, de doença. Uma parte da minha família morreu de câncer, outros morreram de coração, outros morreram de acidente, outros viram sangue correr, Pai. Era miséria, desprezo e sofrimento. Mas Deus, quando tu ages, ninguém pode impedir. Tu és um Deus estrategista. Tu já tens todos os pontos preparados para serem juntados e a realização, a restauração de tudo, Senhor, aconteça. Senhor, eu quero com júbilo e com alegria glorificar-te, Senhor, porque eu não te vejo apenas como um ser distante. Eu te vejo como um Pai de amor, como a majestade soberana, o Deus vivo, verdadeiro, real. Senhor, tu me tiraste da morte. Quando eu estava ali naquele chão, daquela estrada, Deus, politraumatizado, polifraturado, ossos de fora, artérias amputadas, ali naquele legume, naquele vegetal, naquele homem despedaçado, estava um apóstolo, estava um profeta, estava um pastor. Que perfeição! Que perfeição! Que Deus maravilhoso, Pai. A tua visão é a vitória para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Não há um servo de Deus na Bíblia pobre, fiel, pobre não há. Não há um justo desamparado. Não há um filho abandonado. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós descansamos. Nós dizemos: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, Pai. Deus meu, em quem eu confio, Pai. Tu nos livrarás do laço do passarinheiro, da peste, da seta, dos dardos. Tu acampas anjos ao nosso derredor. Cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à direita. Aleluia. Aleluia, tu és santo. 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 Oh, tu és santo. 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 Deus, tu és santo. Vamos ficar de pé. Deus, teu nome, Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome.
maravilhoso, quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a sua glória. Aleluia. Como prova do teu amor, Aleluia. eu te dou. Levanta as mãos e digo: Deus, tu és santo. Santo, Deus, tu és santo. Santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Oh, Deus, tu és santo. eu creio num Deus santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Oh, Tenho palavras para expressar o quanto eu eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas, deste-me carinho, graça e amor eterno. Oh, Por isso quero louvar-te oh, e dizer o quanto eu te amo. Yeah. Pois és digno de toda glória, digno de todo louvor. oh, Não sei por que me amaste. Yes. misericórdia por mim tivestes, porque morreu e sofreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças, Dou graças. dou graças, Oh, dou graças. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor, em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo, Santo é o teu nome. Oh, Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor, em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, ele em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo é o teu nome. Santo, Santo, Santo. é o teu nome, santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Santo é o teu Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo. Glórias a Deus, graças a Deus, aquele que é santo, aquele que é soberano, aquele que é Senhor de senhores e Rei de reis. Estendam suas mãos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, aonde, Senhor, a tua voz profética, Senhor, deu a visão, deu a direção para que nós possamos desfrutar de uma semana em perfeita vitória. Nós tomamos posse de cada palavra profetizada, nós tomamos posse do melhor de Deus, nós tomamos posse, Senhor, na nossa vida das habilidades, dos talentos que nos conduzirão sempre em triunfo.
porque sabemos que é Deus quem nos capacita, e que agora a tua graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e para todo sempre no povo poderoso, porque serve a visão do Todo-Poderoso. E aqueles que creem digam amém. Vire para o seu irmão e diga: seguimos a visão poderosa do Deus Todo-Poderoso.